Olá a todos, bem-vindos novamente ao nível fundamental do estudo da Kabbalah, do Bnei Baruch. Comigo está Andrés. Olá, amigos e amigas, bem-vindos, estamos felizes por estar com vocês. Hoje estamos na segunda lição, Percepção da Realidade, que é o tema que vamos abordar nessa hora e meia sobre o tema, que se baseia no livro Introdução à Sabedoria da Kabbalah. Este texto também está disponível na sala virtual. Aceitamos perguntas, comentários, por favor enviem. Se não conseguirmos responder as perguntas, estas serão respondidas durante a semana. Na terça-feira, na lição ao vivo, que realizamos sempre em português. Queremos enfatizar que durante a semana tivemos várias conexões da última lição. Estamos felizes por isso. Tivemos uma série de perguntas e respostas sobre a primeira lição e foram respondidas todas as perguntas. Queremos enfatizar os amigos que não vêm, especialmente os grupos. Queremos, nesse sentido, mencionar Guadalajara, um grande abraço a eles e elas, e também ao grupo de Tulancingo, os dois do México. Mais adiante vamos mostrar outros grupos presentes e as pessoas que nos veem. Além disso, Ricardo, quero mencionar que durante a semana nós vemos amigos da Venezuela, do Colômbia. Sim, a classe está gravada, então todas essas lições de domingo e também ao vivo terça-feira. Então amigos fazem perguntas e nós respondemos a uma série de amigos que trabalham nisso. Todo o material dessa lição da classe anterior está também em algumas mídias que podem ser revisadas. Sim, vamos mencionar que durante a semana vamos colocar um questionário via plataformas para que possam ver, como no Facebook, para que vocês vejam e respondam o questionário. Por favor, também vamos dizer no fim, quem está no fim. Vamos começar ou quer falar algo mais? Não? Algum vídeo? Ah, desculpe. Vamos lá. Vamos ver um vídeo onde surge o Ravi Michael Leitman explicando sobre os desafios e a importância de estudar Kabbalah. Então, por favor, pedimos que os amigos enviem o vídeo. Quando começamos a estudar Kabbalah, as coisas parecem teóricas, ideias elevadas, que no dia a dia não escutamos essas coisas, não pensamos sobre elas e começamos a aprender coisas que estão longe do dia a dia. Quando passa certo tempo, digamos que termina um curso de 10 encontros, em alguns meses a pessoa diz: o que passou nos 3 meses? Então ela sente que como se entrasse num túnel do tempo, entrasse em algo novo. Há uma grande distância entre o resultado que eu recebo na vida, que se sente forte, com uma potência que nada se aproxima disso, e com respeito ao material de estudo, parece mais elevado que a vida. Diz o Ravi, é certo, porque nós aprendemos sistemas superiores, o sistema dos mundos, das almas, ações espirituais que são todas com o fim de doar. Que todo mundo de Ensof, de Abiá, quem nos conhece, quem sabe o que são. Os estudos são em níveis muito elevados. Eu aprendo coisas, meu Deus, que coisas! É como se no nosso mundo uma criança de 3 anos, ao invés de ler, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, lê-se equações matemáticas. Você entende? Parece assim, e é verdade. Porque eu, a partir daí, devo receber a luz, não do Chapeuzinho Vermelho. E
Por meio disso, eu mudo. As mudanças são em mim, no ambiente, e as confusões pequenas na pessoa pequena, apesar de aprender coisas sobre coisas muito elevadas e distantes. Ótimo, Ricardo. O Ravi nos comentava sobre a importância de estudar Kabbalah e os desafios que o estudante tem quando começa. E um dos grandes desafios quando a pessoa começa é a linguagem, conceitos, ideias que existem. Porque a pessoa estuda conceitos como realidade e dá como entendido o conceito, percepção da realidade, e entendemos o que é percepção da realidade, mas o Kabbalah entende de outra forma. É disso que se trata a classe de hoje. A verdade é que a pessoa poderia começar com a problemática geral do homem, que se dá conta que existe. Tem consciência da sua existência, tem consciência de estar separado e imerso nisso. Imerso no lugar que há espaço e tempo, onde interage. O que ele não sabe o que vai ocorrer no próximo segundo. Não sabe o que é deste fenômeno chamado vida. E chama de realidade tudo que está fora dele, onde é capaz de perceber. Também não sabe o que vai ocorrer com a sua vida. Não sabe como manejar o futuro. Não lhe dão o manual da vida deste mundo, mas se dá conta que existe, passam seus anos e percebe que há um instante em que deixa de existir, que é a morte. Este processo. Não sabe o que é além da morte. É como se estivesse cego, fechado, porque a única coisa que percebe é este mundo. E assim o homem passou ao longo da história humana avançando com respeito a este conceito de entender o que é isso que chamamos realidade. Chamamos realidade o que vemos? Julgamos aquilo que devemos tocar e sentir? Porque além disso somos seres sensíveis. Temos certos parâmetros onde podemos captar. E todo o problema da percepção da realidade é que somos isso. Somos seres que captamos certo espaço, certo lugar de captação. Não significa que seja a verdadeira realidade. É a nossa realidade. E é isso que chamamos nosso mundo, meu mundo. E assim como eu estou imerso nisso, há muitos exemplos disso. Há muitas criaturas que habitam conosco, que têm várias formas de percepções distintas. E podemos ver no reino animal, nos insetos, o que uma abelha ou uma mosca pode ver, ou um cachorro com a parte olfativa com uma gama maior que nós, um alcance muito maior que o ser humano. Um sonar do morcego, que é um instrumento de captação como um sentido que não temos, que não entendemos essa forma de ver a realidade. Podemos simulá-la no radar ou algo assim. E nós construímos aparelhos que nos permitem ir além da nossa capacidade de percepção, mas num nível visível, por exemplo, da visão, como o telescópio, para ver o micro ou macrocosmos como microscópio, mas sempre num nível de visibilidade onde os nossos sentidos estão adaptados à capacidade, neste caso, de ver. Então nós temos um problema. Quando a pessoa vê, como por exemplo os gregos, depois o avanço da física com Newton, etc., a física quântica, fomos vendo de forma diferente a realidade. Fomos até o nível subatômico, onde as questões quânticas ou as nuvens eletrônicas, mostrando como a realidade estava diante dele. Eu vi experimentos que mostraram que, obviamente, era resultado do observador mudando a realidade, ou o objeto estar em distintas partes do objeto e ser o mesmo objeto, que dois objetos se comunicavam entre si além da velocidade da luz, ou seja, os descobrimentos vão avançando e não entendemos ainda o que é a realidade, porque continuamos vendo com os 5 sentidos, e essa é uma limitação. Quer acrescentar?
Sim, para fundamentar mais o teu ponto de vista e reforçá-lo, a visão tradicional e materialista enfoca que, e o enfoque clássico de Newton, que a realidade é externa e dada, ou seja, a pessoa nasce e a realidade é dada. Então, portanto, a pessoa não pode mudar, somente estar. Depois vieram, esse era o enfoque tradicional. Depois veio o enfoque do século passado, a partir de 1900, com Einstein, que tudo é relativo, ou seja, o que é isso? Depende da percepção de cada sujeito para interpretar a realidade. Então, há várias realidades como sujeitos que existem. Então, se somos agora 100 os conectados, temos 100 realidades diferentes, porque são 100 interpretações diferentes conforme a percepção que a pessoa tem. Depois veio a física quântica, que no início do século, dizendo, é certo isso, que se diz, entretanto agora, eu posso influenciar a realidade com o meu pensamento. Ou seja, eu percebo a realidade, a interpreto, como dizia Einstein, mas agora, através do meu pensamento, posso influenciar a realidade. E essas são as posições clássicas. E agora vem a posição da Kabbalah. Bom, são as características próprias da criatura. Veja, por exemplo, a pessoa pode desejar o que conhece. É impossível imaginar algo além do que eu não tenho parâmetro observado, que eu não tenha conhecido. E aí há uma limitação em que a criatura só vê e observa aquilo que tem um padrão de referência. Ou seja, se eu digo a vocês, imaginem uma fruta nova, sempre vão ter características de frutas conhecidas e vão aplicar. Pode mudar a cor, o sabor vai ser diferente, mas são capazes de dizer um sabor novo que não conheçam, pelo qual, de alguma forma, vocês fazem uma análise do que tem dentro de si, seja com memória, pensamento e assumem uma realidade fora. Se eu mostro, por exemplo, este objeto, que é um celular, mas pensássemos que é uma fruta, e dissesse, quero provar isso? Se vocês não têm a sensação do sabor disso, não podem desejá-lo. Quando desejam, uma vez que têm contato com este novo sabor ou a fruta nova, a reconhecem, sentem um gosto, a internalizam e depois podem pedi-la porque desejam, porque uma vez que já foi conhecida. Então, a nossa capacidade de percepção da realidade tem certas características. Primeiro, que somos seres sensíveis, limitados, que devem ter uma variabilidade. O que é isso? Que deve haver luz e sombra, que deve haver um espectro de informação para que eu possa discernir diferentes matizes com respeito ao mesmo fenômeno, seja no campo visual, auditivo, olfativo, o tato, rugoso, suave, áspero, ou seja, se eu não tenho a variabilidade, e ao não mudar, não poderia perceber esses matizes, porque não haveria maior informação. Uma forma de captar a informação de o que eu vejo fora, eu internalizo essa variabilidade, essa mudança de um nível. Por um lado, sou sensível e tenho certos níveis. Não significa que são níveis que só o que sou capaz de observar ou captar. Ou seja, em outras palavras, o espectro luminoso é muito mais amplo que o nosso olho pode ver, mas não significa que não existem raios gama, beta, etc. Eu só vejo o espectro visível, e é assim com cada um dos sentidos. Além disso, a Kabbalah explica que quando eu capto, quando de alguma forma o que eu capto me traz benefício, ou me provoca certo dano, e eu rechaço, ou seja, de certa forma eu faço um cálculo com respeito ao estímulo. Se esse estímulo não me provoca nada, porque não tenho nenhuma ingerência sobre isso, me estimula ou me afeta de algum modo para o bem ou mal, simplesmente este fenômeno eu não sou capaz de senti-lo. Pelo que estamos limitados por uma forma de captar a realidade, limitados porque somos criaturas sensíveis,
temos só 5 sentidos. E eu quero mostrar, por favor, se for possível, o tablet, e vamos tentar explicar melhor o que somos nós e como captamos esta realidade com os 5 sentidos que temos como uma caixa. Como se fosse uma caixa. Essa caixa somos nós. Temos 5 entradas, que são os 5 sentidos que conhecemos, 5 sentidos materiais, a visão, o olfato, o paladar, o tato e o ouvido, a audição. Todos esses sentidos têm, na sua forma de conectar-se com o exterior, uma membrana, seja retina, tímpano, papilas gustativas, algo que faz uma interface entre algo que está fora, que não sabemos o que é, por agora chamamos realidade. Os cabalistas vão explicar depois, vão tratar de fazer entender que o que está fora de nós, este sou eu, a caixa sou eu, este é o meu mundo. Eu estou fechado como se estivesse e tenho 5 formas de me comunicar com o exterior. Mediante alguma forma de estímulo luminoso, auditivo, que me muda de alguma forma com o estímulo neuroquímico e que chega a formar uma tela no nosso interior. Atrás do cérebro, os cabalistas explicam, onde se reflete o que se entende por realidade ou o mundo como o percebemos. Mas fora de nós, há uma força única. Há algo que, ao interagirmos, muda. E é assim que vemos que no nosso universo e na criação temos várias formas de como os animais têm várias formas de sentido pelo qual sua realidade muda. A serpente vê na forma térmica, pelo qual seu padrão de realidade é mediante sensações térmicas. O cachorro com olfato. E cada criatura, desta forma, vai ter uma percepção distinta da realidade. Todos têm o mesmo fenômeno, respondem a essa realidade que está fora. No entanto, isso é diferente conforme os sentidos que tenham, que muda essa informação que está fora e, de certa forma, ingressa, no nosso caso, com o nosso pensamento e memória, associamos com o que temos e reconstruímos nossa própria realidade. É isso que os cabalistas explicaram, que o que há fora é, na verdade, o nosso interior refletido. E somos nós que temos certo filtro. Um filtro que é dado pelo nosso desejo de receber, nosso egoísmo. E este é o padrão que, em geral, tem toda pessoa que nasce neste mundo. Com este padrão, o filtro, com essa forma de captar, é que põe entre essa realidade e a pessoa, faz com que ela veja e observe sob este olhar, sob este prisma pelo qual tudo que capta é o quanto rechaça ou beneficia, sempre em função dela, ou seja, sempre com o desejo de receber. E todos veem o mesmo programa, a mesma forma. Andrés. Sim. Ok. Não temos perguntas, mas temos vários amigos conectados, então vamos mencionar agora. Como eu dizia, temos amigos de Guadalajara, o grupo de Turancingo, o amigo Rodrigo Blanco, que saudação, Nicolás, Eliseu, Reina, Alberto, Nuno, Patrícia, Mônica, Christian, Martina, Ana e vários, ou seja, queríamos mencionar seus nomes para dizer que estamos conectados com vocês, preocupados com vocês e muitos amigos do México, Argentina também conectados. Ótimo. E muitos mandaram coraçãozinhos e dedinho. Ok. Então vamos a esse desejo de saber que é o filtro.
Bom, então, o que mencionou o Ricardo agora é que somos uma caixa fechada, uma caixa onde há 5 sentidos, aberturas, e cada sentido, com este sentido, essa informação que recebemos, construímos uma percepção no nosso cérebro. E o nosso cérebro então interpreta e memorizamos. É uma informação, portanto, que temos, que é guardada, e a partir dela, dessa percepção da realidade, vamos construindo conhecimento. Conhecimento é nossa identidade, nossas palavras, tudo o que queremos. Então, a partir deste conhecimento, vai se memorizando. Isso é importante. Por quê? Porque a partir disso vai dizendo o que é verdade ou não. Por isso que é um tema mais complexo. Se o que é importante, o Ricardo, de alguma forma entra neste tema, que há na percepção que cada um faz no nosso cérebro, disso que chamamos realidade, há uma força. E esta força é o desejo de receber. Ou seja, nesta caixa fechada que somos nós, há um desejo, uma força, que é o desejo de receber. E este desejo de receber é o ego, nosso egoísmo. Ou o nosso ego, ou o nosso eu, como quiserem dizer conceitualmente, é um programa que nos faz ver a realidade a partir deste ponto de vista. Certo? Sim, os cabalistas dizem que se fôssemos capazes de mudar a intenção desse desejo, veríamos outra realidade. E vamos entrando mais na matéria. Como mudar essa percepção e ver a verdadeira realidade dos cabalistas. Porque o fenômeno onde estamos não é o que vemos como matéria. Há forças por trás da matéria que, graças ao nosso desejo de receber, através de filtro, faz com que vejamos as coisas como são e como vemos hoje. No entanto, os cabalistas nos dizem que é tudo imaginário, como um sonho. Quando a pessoa muda a sua percepção, quando a pessoa muda este filtro, essa intenção do desejo de receber, a percepção começa a mudar. Porque há uma situação que está fora de nós, que é uma só força que domina toda a realidade, que é a força de doação. Por isso que os cabalistas chamaram o criador de Boré. Que significa venha e veja. O que significa venha e veja? Alcance, chegue. Uma vez que chegue, verás a realidade onde estás. Por isso que o Criador, o Boré, vai mudando conforme muda a percepção da criatura. Nós voltamos a repetir um pouco este conceito que é muito importante. Não é que o Criador e a força de doação que está fora da realidade, domina toda a realidade, mude. É graças à criatura que começa a mudar seus sentidos, é que muda a sua percepção. Mudou mudou a luz, o Criador? Não. A pessoa foi vendo um Boré, um venha e veja distinto, conforme foi avançando no desenvolvimento pelo qual sua percepção foi cada vez aprofundando mais. É como quando uma criança pequena, por exemplo, entra numa casa e não entende, só vê os utensílios dentro da casa. Um adolescente entra e vê que há um interruptor da luz, há uma televisão, sabe, conhece os aparelhos. Um adulto, um arquiteto, um paisagista, um decorador de interiores vai entrar na casa e ver o que pode mudar, que quadro colocaria, como pintaria de outra cor, ou que tipo de construção que foi feita, etc. Mudou a habitação? Não, ela nunca mudou. Os personagens foram mudando a sua percepção conforme o que tinham em seu interior e refletiram na habitação. E foram capazes de dar uma forma de percepção distinta frente ao que estava diante deles. E eu nunca pude ver essa imagem tridimensional que olhava à vista e poderia ver, sim, o problema visual, tipo holográfico, ou o 3D é difícil, mas há pessoas que se concentram e podem ver a imagem holográfica que surge diante da pessoa. A imagem não muda. Quem muda? A pessoa que faz o efeito, a pessoa.
e a criatura é que muda. O que muda? Seu sentido de percepção. Então temos 5 sentidos. Com o filtro que é o desejo de receber, os cabalistas explicam, por isso que vemos uma realidade como a vemos, como uma forma de informação que é única para todos, porque é na nossa natureza, fomos criados assim. Então os cabalistas nos dizem que há um mundo distinto e uma percepção que podemos conseguir e perceber este mundo superior, o mundo superior. E ao entrar neles e ver a força por trás da matéria e entender quais são as relações, estamos fechados no tempo, espaço e lugar. E este é um problema. Por um lado, sabíamos no início e dizíamos que somos afastados deste mundo e ninguém mostra o manual da vida. Não sabemos o que vai ocorrer no próximo segundo e se há algo que existe, está oculto de nós. E por isso que a Kabbalah é a sabedoria do oculto, porque revela o que está oculto no sentido que só captamos com 5 sentidos. E nos dá esses sentidos adicionais e nos abre os sentidos para ver a verdadeira realidade. Os cabalistas dizem que é um mundo imaginário, um sonho, porque o verdadeiro está por trás. Então é a criatura que tem que mudar, está diante de nós. Para isso, temos que entrar na sabedoria e entender como podemos captar e mudar a nós mesmos para poder captar essa realidade, que por enquanto temos este filtro chamado egoísmo, desejo de receber, que só nos pinta essa imagem. Uma vez que somos capazes de mudar como criaturas, somos capazes de ver a verdadeira realidade. A realidade não muda, ela é constante, o Criador é constante. O que muda em mim? À medida que eu avanço e me desenvolvo, muda a percepção da realidade, ficando cada vez mais amplo, profundo em todos os sentidos. Por isso que é um boré distinto, um criador distinto, um venha e veja que vai avançando. Andrés. Sim, quer dizer algo? Sim, tem relação com isso, para complementar. Haveria 2 forças, então, 2 realidades, se quisermos ver assim. A percepção que a pessoa tem, que é construída com o desejo de receber, a partir do egoísmo, e, portanto, a pessoa vê o que quer ver, em outras palavras. Na medida que eu mudo, faço um esforço, vou ver outra coisa, ou seja, os meus desejos mandam em mim e, portanto, a realidade vai mudar. É a percepção da realidade, como eu interpreto a realidade. E a outra força, que é externa, e esta força é Boré, o Criador, que é o desejo de doar. Portanto, temos 2 forças opostas. O desejo de receber, que é a constituição do ser humano, que é a nossa essência, ser egoísta. O desejo de receber é uma força muito potente, com a qual temos que trabalhar, e a outra força é o Criador. E esta força do Criador é o desejo de doar. E aqui surge então uma lei, que é a lei da equivalência de forma, que significa, esta lei na Kabbalah, significa que se há um elemento que vai se aproximando de outro, vai se semelhando, ou seja, é um processo de conexão. O que deve mudar, então, é o desejo de receber. E deve ir se aproximando desta outra força, que é a lei, a outra força que é o desejo de doar. Ou seja, eu não posso conhecer o Criador porque estou distante dele. Em essência, sou distinto e distante do Criador. Estamos distantes do Criador. Mas para me aproximar do Criador, eu tenho que fazer uma mudança interna. E essa mudança interna vai ser uma aproximação desta força que é doar. Então, vou tentar escrever, mas eu sou ruim na escrita. Então, o que ocorre é que existe uma força distinta de nós, que domina toda a realidade, que é a influência que recebemos do Criador. E isso que os cabalistas explicam, por isso que permitimos ver, senão não vemos. Não vemos porque somos totalmente contrários a ela.
mas resulta que ele nos fez assim diferentes. E além disso, vamos entender como é este processo, por que ele ocorre. Graças a que somos criaturas sensíveis, capazes de ver luz e sombra, e precisamos de uma variabilidade para nos desenvolver. Se uma criança recebe um quebra-cabeças e a gente diz que possa solucionar e o adulto faz o quebra-cabeça, a criança nunca vai se desenvolver. Então temos que ver uma forma em que a criança prove, veja e consiga juntar as peças, entendendo o quebra-cabeça. Se ajudamos e fazemos tudo, a criança não vai se desenvolver. E nós também precisamos de uma variabilidade, essa capacidade de ir de um espectro ao outro, de positivo ao negativo, para ter toda a gama de informação. À medida que a captamos, podemos entender mais o fenômeno e o processo, pois somos seres sensíveis e assim nos desenvolvemos em geral. Graças a isso, a criança se desenvolve, se torna um adulto por ter mais experiência e capta essas sutilezas. E uma e outra vez pode aplicar o que aprendeu. E isso é um pouco igual. Mas os cabalistas explicam que a força que está fora é a lei de doação, de amor. É um amor que não entendemos porque não é deste mundo. Não é como o amor deste mundo que, no fundo, quando a pessoa faz este amor como cálculos. Eu amo quem me faz bem, eu não posso amar quem me machuca. De alguma forma eu recebo o prazer dessa pessoa e a amo. E faço um cálculo, um desejo de receber. Sim, é. Bom, nós sabemos que há diferentes tipos de amor. O amor de um casal, eu amo meu parceiro, tem um cálculo. Porque eu amo 100%, porque recebo o prazer deste parceiro. E o sofrimento e a dor. Sim, esta é a lei, ou seja, o ego sempre foge da dor. Sim, buscamos prazer e fugimos da dor. E fazemos um cálculo. Então, de certa forma, esta lei que está fora de nós, que é a lei de doação e amor, nós estamos tão separados dela que não podemos perceber, não podemos entender. Então, os cabalistas explicam que se de alguma forma começamos com um pequeno passo, um pontinho, de nos equivalermos numa mínima quantidade com esta lei que opera toda a realidade, somos capazes de perceber neste mínimo, neste ponto, essa realidade. E uma vez que conseguimos, começamos a ampliar nossa alma, ou seja, nosso sentido de captação dessa realidade. Começar a nos aderir a esta força, começar a desejar, a entender a força, o pensamento da criação. Nos aproximamos do Criador, não nos aproximamos do Criador porque sentimos. Se não há sensação, não há verdade, não há conhecimento. Eu posso ler um livro completo de Kabbalah, de memória inclusive, sabê-lo, mas isso é mente. Se não há sensação, não tenho como entendê-lo. Uma vez que o coração sente, eu capto o fenômeno, porque eu sou um ser sensível, e posso entender do que me fala e entendo o Boré, o ver e vejo. Eu alcanço e observo e consigo. Por isso que os cabalistas dizem, só se pode nomear o que se alcança. Ou seja, tudo o que está escrito e o que o cabalista escreve num livro é aquele que alcançou. E se alcançou este nível espiritual, quando a pessoa entende este nível e alcança o nível, entende o nível do cabalista. Porque é a mesma linguagem, porque nomeia o que é capaz de sentir. É como se voltássemos à fruta. Se é uma fruta desconhecida, eu não sinto e não sei o que é. Uma vez que eu provei, eu entendo o que é a fruta, como ela é, e desejo a fruta e posso nomear, e posso medir. É como alguém, o exemplo, quando alguém não conhece o mar. Como pode mostrar vídeo, foto? Não é como estar no mar. É distinto a sensação. O vento, a brisa, as gaivotas, a água nos pés, ou seja, essa sensação é única. Ver essa imensidade, esta força que provoca o mar e as cores do entardecer e tudo que representa, outras emoções. Então aí se junta a mente com a emoção, com o coração.
E aí pode entender o que me explicavam que era uma fotografia no vídeo, mas que não alcançava a entender. Porque uma vez que eu sinto, eu entendo o que fala. E este é Boré, a forma com que o cabalista começa a penetrar na espiritualidade. Uma vez que de alguma forma se equivale com essa força, mediante um método, exercício que os cabalistas dão, mediante a leitura. É um processo que se dá pelo professor, o grupo, que pouco a pouco vemos como a pessoa pode penetrar e sair dessa realidade. E o cabalista onde vive em ambas realidades. Não perde os 5 sentidos até o fim da correção. Mas à medida que avança e penetra neste mundo espiritual, a verdadeira realidade começa a sentir a força de amor. Começa a entender o pensamento do Criador, como influencia. E chega um momento que rompe o espaço em que se encontra, cruza a barreira e que estava limitado aqui pelo espaço, tempo e lugar, sente a eternidade, porque tudo começa de uma vez, não há espaço nem tempo. Começa a entender que é um contínuo, um todo. Começa a ser mais integral o sistema, um sistema redondo, não analógico como hoje, que vemos presente, passado e futuro como uma sequência, ou passado, presente e futuro. O tempo muda porque muda a percepção. A percepção antiga, com os 5 sentidos, é uma percepção que era por um filtro egoísta. E eu mudo o desejo com relação à intenção de receber para a intenção de doar e começo a me equivaler com essa força que domina a realidade, que é a lei de doação. Uma vez que eu igualo, é como se me conectasse com esta forma de frequência e começa a captar essa realidade nessa frequência. Não na frequência que estava fechada neste mundo. Por isso que este mundo se rompe e avança em outro mundo. E os cabalistas falam de um processo de avanço da alma, onde começa a captar a realidade. O mundo vem de Olam, que é ocultação em hebraico. Ou seja, muda a ocultação e se revela o Boré. Vem e veja o Criador, a força oculta a nós, porque tínhamos o desejo de receber, que fomos construídos. Andrés, sim, algumas perguntas. Temos pergunta de Martina Moriz, e a pergunta é: como fazer para que a percepção de outras pessoas, por exemplo, notícias, correntes ideológicas, etc., não interfiram na minha percepção, ou seja, não me persuadizem, não persuadigam, como o ambiente, a sociedade, notícias, não mude a minha percepção. Bom, mais adiante vai entender a importância dos desejos e como eles chegam da sociedade. Se temos uma sociedade corrigida, com um forte desejo, vamos começar a ser influenciados pelo desejo. E a princípio estamos fechados neste mundo e absorvemos as notícias dessa forma. Depois vamos entender o que está fora de nós. Tudo que está fora de nós é o nosso interior. Então os problemas parecem do mundo, no entanto, são nossa forma que está corrupta, não corrigida, e nos vemos assim com o nosso desejo de receber. Ao mudar isso, mudamos a realidade e mudamos o mundo. Vamos começar a ver como podemos influenciar para que isso mude também. Porque o próximo aqui, esse saco de proteínas e matéria que vemos diante de nós, os cabalistas explicam o que há diante da nossa realidade, o que se apresenta. E é algo muito profundo. Certo? Bom, vamos dar alguns dados. Martina, é certo que a pessoa está num contexto social, num país, numa família, e o que eu diz o amigo, as notícias, as ideologias não influenciam. Isso é certo. No entanto, aparece a ideia da importância de ver as classes, a importância de estudar. Surge a importância de estar conectado.
Conectado se refere a estar aproximando-se da meta. Significa buscar essa sabedoria. E à medida que a pessoa vai estar conectada, vai criando um meio ambiente apropriado e construindo via Facebook, construímos agora neste ambiente protegido que estamos na classe, estamos todos na mesma meta, no mesmo objetivo. E o objetivo é revelar o Criador, aderir-nos a Ele, por meio deste método, desta metodologia que nos propõe a sabedoria da Kabbalah. Portanto, é difícil que te tirem, quando também vamos ver isso, que te retirem, pode escutar a opinião, ideologias, como você disse, mas é difícil que te retirem, te tirem do objetivo. Ok? Pode contar. Já dei os dados. Mostraram na tela o que escreveu. Bom, o que ocorre é que os amigos vão entender no futuro como os cabalistas, por meio dos anos, há um método que cuida também do que o influencia, como quer desenvolver. Obviamente, quando queremos que uma criança se desenvolva, levamos a um colégio que ensina os pais, a família, o ambiente adequado, os valores, como manejar-se neste mundo, a partir da lei, do trânsito até a lei social, forma de estudo, ou seja, de alguma forma, a criança se desenvolve e aumenta as perguntas, e a pessoa vai dirigindo, e a sociedade vai dirigindo as crianças para que sejam homens de bem e cheguem à sociedade para se desenvolver de uma forma boa como adultos. Isso é exatamente igual. O mundo em si pode parecer caótico, porque está no processo. Por isso que chega a Kabbalah, porque busca respostas de qual é essa situação que se enfrenta. Vemos notícias, crises em todas as partes da humanidade, em todos os âmbitos humanos, e pouco a pouco começa a entender o que é essa realidade que está diante de você. Porque surgem os pensamentos, sentimentos, e como a Kabbalah começa a explicar que processo é esse, se transforma no investigador da tua própria vida e da realidade que te rodeia, e como vai mudando, você muda a realidade também. Como aproveita essa realidade que se apresenta diante de você para entender as dinâmicas que afetam sua vida e como transitar pelo bom caminho, pelo caminho do conhecimento e não do sofrimento, não da coisa caótica que não tem ordem, que eu não sei o que vai ocorrer no próximo segundo, não tenho o manual da vida. E isso é pouco a pouco. E parte da estrutura e do método é esse, que vemos na tela, que é um professor, um cabalista. Temos o nosso professor, Dr. Michael Leitman. Temos um grupo, vocês têm um grupo, tem os materiais que chegam de forma gratuita, podem baixá-lo, visitar a página, há várias classes de vídeo, vão de forma estruturada, guiadas, estão na segunda classe. Imagine tudo o que está nas próximas classes, o que há diante de vocês, como se abrir. E, obviamente, somos apenas intermediários. Depois temos os amigos ao vivo, terça-feira. Então, tudo está estruturado para que qualquer pessoa possa entender quem é, como se desenvolve e como chegar ao caminho de felicidade sem sofrer. Outra pergunta, da Graziela Moreno. Por que estamos diante de criaturas na nossa vida, ou nos encontramos? Criaturas se refere a amigos, irmãs, que desejamos amar, mas que não permitem ser amadas e não estão abertas a receber algo de nós. O que é então? Bom, tudo está feito para o avanço da pessoa. Tudo, não há casualidade, tudo são leis que regem o sistema como uma engrenagem. Se move numa engrenagem, modifica todo o sistema. Não quero falar mais porque vai ser uma aventura que a amiga entenderá quem são as pessoas que aparecem na sua vida,
e etc. Bom, você deve entender as forças. Dizemos que há duas forças: o desejo de receber, que é o nosso ego, e o desejo de doar, que é o Criador, Boré. Portanto, esta força, como disse o Ricardo, se apresenta sob diferentes faces, formas, isso, desejo, forma, rostos, como disse você, diferentes elementos. Então, quando você diz, meu filho não me ama, meu parceiro não me ama, falamos sempre de outras forças. Portanto, o que a pessoa deve ver é o Criador em todas as partes, porque tudo que nos rodeia é Criador. Por enquanto não há ordem, diz o Ricardo. Isso, não entendemos. Por exemplo, como eu posso amar meu filho e meu parceiro, ele é o Criador que não quer me amar? Sim, é um sofrimento. Nós estamos como que animais. Passamos do estado vegetal, por exemplo, nossa pele, nossas unhas e nosso cabelo são a parte vegetal. Então, mas se tivermos uma ferida no braço, por exemplo, nos dói, enquanto que o cabelo é a unha, não. É o nível que existimos. Quando começamos a penetrar na percepção da realidade e entramos no mundo espiritual e começamos a avançar no desenvolvimento da alma, onde captamos esta força de doação e nos conectamos com o Criador, vamos deixando para trás o nível onde estamos hoje, que é o nosso mundo, essa percepção dos cinco sentidos no nível animal. Por isso que o corpo, embora queira existir, continuamos existindo. É como se o cabelo e a unha no nível de hoje. Não nos dói, nós damos conta como se corta ou não. Não nos molesta, porque estamos no nível superior ao vegetal, que é o cabelo e a unha. Então, ao passar para o nível falante, que é o nível superior, este nível de sofrimento também não nos afeta, porque entendemos como são as forças, como tudo está relacionado, como cada coisa afeta a outra, como tudo é feito de forma harmônica, num só plano, no plano da criação, para revelar o Criador, e vamos entendendo que somos partes do todo. Então, se a percepção muda totalmente, não há passado, presente e futuro. É como se abrissem os sentidos, abrem outros sentidos. Sentidos que não estavam, não se percebia antes. Como tínhamos o filtro do desejo de receber, agora mudamos numa equivalência de forma com o Criador. Mesmo mínima, vamos avançando e aumentando em todos os sentidos, porque vamos equivalendo a Ele, como Adão, semelhante ao Criador. Outra pergunta. Como fazer para que a nossa experiência anterior, ou ideologias anteriores que tivemos, não influenciem em nos conectar com a Kabbalah? Ou seja, como faço? Bom, podia dar um conselho. Um exemplo é como partir do zero. Porque nós trazemos muitas questões culturais, sociais, idiosincrasias. Se somos latinos, temos certa história comum. De certa forma, isso nos coloca filtros, como se colocasse uma visão pessoal da vida, e é melhor começar do zero, como algo novo e não com coisas pré-concebidas. De fato, quando a pessoa escuta a Kabbalah, muitas pessoas não podem dizer e passam por coisas distintas, porque faz parte da tradição, passou por milhares de anos, porque se associam a certas coisas. Mas uma vez que a pessoa entende onde está e quer, deseja estudar e ser sério no seu estudo, e quer avançar, é mais fácil deixar tudo de lado e partir como uma criança, um bebê. Crianças que entram na primeira vez na escola, estão com os olhos abertos, tudo é novo, maravilhoso, é a melhor forma. Porque senão eu fico preso no na própria percepção e não avanço como deveria. Além disso, é mais fácil também os conceitos, porque me dizem uma palavra e a pessoa rapidamente materializa. E deve-se entender que na Kabbalah nada é material, sempre da espiritualidade. Depois entenderemos isso. Primeiro cometemos este erro e pouco a pouco entendemos como se estuda e do que trata o estudo, que não fala deste mundo.
Este mundo é dos resultados, o ramo. Começamos a entender as raízes que chegam a este mundo, que se manifestam nele. Entendendo aqui, entendemos mais acima. E aqui também. É só como o caminho inverso. De baixo revelamos o mundo superior, a partir deste mundo menor. Estamos fechados no tempo e espaço com 5 sentidos e penetramos nessa realidade oculta. Começamos a perceber a verdadeira realidade, que é o tema da classe. Bom, uma pergunta. Não é neste momento onde nos tornamos egoístas? Ana, na realidade, a partir do nascimento somos egoístas. Sempre fazemos cálculos. Sim, as células. Sim, a nossa essência. Quando eu digo que um bebê é egoísta, é óbvio porque precisa existir. Pensa nele. Ou nessa existência, não pensa nos outros. Pensa em como sobreviver. Então, obviamente, tudo que faz um bebê, um recém-nascido, é para sobreviver. Se você quer ver, o egoísmo nos faz crescer, nos faz desenvolver. E graças a ele é que existimos. Agora, se a sua pergunta tem relação ao que a Kabbalah nos torna mais egoístas, porque a sua pergunta não é neste momento? Entendemos que se refere ao momento estudando Kabbalah, onde nos tornamos. A resposta seria, na Kabbalah, na realidade, somos os mais egoístas. Por quê? Porque queremos o máximo. E o que é o máximo? Chegar ao Criador. Unirmos a Ele, a fonte. E isso nos faz muito egoístas que qualquer outra pessoa que queira dinheiro, casa, sexo, conhecimento, nos faz pelo fato de querermos o Criador, revelá-lo e sermos mais egoístas. Sim, queremos a fonte, queremos ir além, a transcendência. Bom, pergunta de vaca. E uma pergunta a mais para continuar depois. A ideia da Kabbalah é unificar e melhorar nossa percepção? Unificar e melhorar? Isso. A Kabbalah é o método para revelar o Criador neste mundo, a todas as criaturas. Agora, a percepção dessa revelação vai mudar. Mas não é o fim. O fim é aderirmos ao Criador, revelar o que está oculto a nós. E a percepção é como algo que avança na medida que a pessoa avança na sua conexão com o Criador, com a força de doação, com o que se manifesta. Não podemos entender a essência do Criador. Desmutou a sua essência? Não. Somos seres que percebemos por sensibilidade. Somos sensíveis. Por isso, só percebemos o que se relaciona conosco. Se nascêssemos neste quarto e nos explicam, nos falam do pacto, eu não tenho como conhecer o pacto uma vez que sinta e entenda o que é o pacto. O que é uma árvore, um campo. Estou fechado neste quarto. Nós, de fato, só sentimos o Criador como ele se relaciona conosco. Como temos este filtro, o desejo de receber, sofremos e vemos se relacionar mais, mas a luz não muda. É a criatura que muda. A criatura, ao mudar sua propriedade e equivalar-se em forma à força doadora, porque seu desejo de receber é totalmente oposto, de alguma forma começa a igualar-se, começa a captar o que o Criador lhe influencia. Por isso que começa a entender depois o pensamento da criação, como o Criador a influencia e cuidou, o ama, recebe, porque começa a entender cada vez mais, a aderir-se mais. Obviamente, isso é um processo que muda a sua percepção, mas no fim da Kabbalah, o fim do porquê existe a sabedoria, para permitir a pessoa revelar o Criador neste mundo, aqui e agora. E a percepção faz parte do método, não há forma de percebê-lo se não mudamos. Porque temos que mudar nossa forma de instrumento, como captamos. No fim, o problema da captura é que não capta o que está oculto. Então a Kabbalah ensina um método de aproximar-se do Criador, unir-se numa equivalência de forma, mudar seu desejo de receber em intenção de doar,
Por isso a frase ama próximo como a ti mesmo foi feita por um cabalista, Rabi Akiva. E aí está todo o ensinamento da Torá. Bom, uma pergunta relacionada. Uma pergunta. Primeiro saúda. Olá. Uma pergunta. Se por natureza somos egoístas, certo, somos criaturas egoístas por essência. Como podemos chegar então ao Criador, que é o desejo de doar? Ser totalmente oposto? Então, como chego a uma essência que é doar e sou egoísta? Não chego nunca. Isso vamos aprender. Sim. Isso, ficou curiosa. Continua participando. Por isso que os cabalistas falam que há um método, a pessoa começa a sentir a necessidade. Deve haver um desejo que quer romper este mundo. Não quer sofrer, quer entender. Quem é, porque existe, começa a buscar. E a Kabbalah, os cabalistas começam a explicar isso, onde está. Que é o que lhe oculta. Por que lhe oculta? Como pode mudar? Se a sua natureza a fez assim totalmente oposta, por que fez assim? Se parecesse que é imperfeito e o Criador é perfeito, por que parece imperfeito? Como eu me torno perfeito de algo imperfeito? Tantas perguntas podemos fazer. A Kabbalah começa a responder e começa a explicar à criatura, ao ser humano, como fazer essa transição, essa mudança. Por que deve fazê-lo? Mas tem que ser não por coerção. A pessoa começa a entender que se quer se desenvolver e quer alcançar o que os cabalistas alcançaram, qualquer um pode fazer, simplesmente deve seguir o professor que a guia, que lhe dá a indicação, que recebe a instrução de um cabalista. E que é um cabalista que a partir deste tempo vai levá-lo por este caminho. Os escritos que eles escreveram, onde está toda a sabedoria do que tem que transitar um homem para o desenvolvimento da sua alma, e o grupo, que é diante do próximo que se faz a ação. Porque senão cairia num desejo por nós mesmos. É tão ampla a realidade que se divide em duas. Uma realidade eterna, que parece fora de mim, e também eu tenho uma realidade interna, que são meus pensamentos e desejos. Minha mente, meu coração, diante dessa realidade que me é mostrada. E eu começo a interagir. E aparece uma força que chama Criador, um Boré. E quando eu não vejo, quero senti-lo. Começa a se desenvolver o desejo, como uma criança que busca e começa a desejar e captar esta força que está atrás da matéria. Uma vez que ele encontra, porque diz o que tem que fazer, de alguma forma você capta e sente. Uma vez que sente é teu, porque é verdade, porque tem sensação. Já não é teoria, um escrito. Você vive e começa a ampliar teus sentidos. Começa a entender esta força que está fora de ti, que está dentro. Começa a aumentar um instrumento chamado alma, que capta estas 10 formas de como captar a realidade. Que parece sefiroto, etc. Mas no fim é um desenvolvimento. Um desenvolvimento do desejo, mas segue um método, com um grupo. E é um próximo, um professor, etc. Ótimo. O que temos que mudar é este desejo. Isso, mudar a intenção. Sim, vamos chegar lá. É isso que eu quero entrar neste tema. A pergunta do amigo, então, vamos entrar no tema. Queria conectar com o tema que vai agora. O que temos que corrigir, meu amigo e amiga, é o desejo de receber. Mas o desejo de receber sempre está, sempre existe. Então, o que podemos mudar? A intenção. A intenção do desejo de receber. A pergunta, o que é a intenção? É o propósito, o objetivo. Porque o desejo de receber é matéria, ou seja, se eu tenho sede, vou tomar água. Esse é o desejo de receber.
Mas o que me moveu a tomar chá ou água, com que propósito? É o pensamento. E este pensamento é o propósito. Esse pensamento deve mudá-lo, deve ser mudado. Sim, pode continuar. Então, eu tenho sede. Esse é o desejo. Estou morto de sede. O que eu faço? Estou aqui na tela e não posso me mover. Então, eu posso mover e tirar a água e tomo água ou compro uma bebida, um refresco. Ou seja, tenho desejo e a mente começa a trabalhar sempre na posse do desejo. Ou seja, a mente está a serviço do desejo. A mente se desenvolve graças ao desejo. E podemos ver no nosso mundo, nas crianças, na história da humanidade. Ou seja, sempre que há uma invenção, há um desejo por trás. Se eu quero arrumar a vida, busco de certa forma algo, invento algo que me facilite isso e me dê mais prazer. Mas lembrem sempre, primeiro existe o desejo e a mente segue o desejo, se desenvolve. Se não há desejo, não aparece a mente. Então, se eu tenho sede, começo a pensar, bom, como eu faço isso? Como me movo? Quais são os mínimos passos que posso fazer, os mais rápidos, para satisfazer o desejo e dar prazer rapidamente. Então, surge o desejo, a mente está, e a intenção é como eu dirijo este objetivo na posse do que quero ver ou quero realizar. E é como eu dirijo esta mente, dirigida à busca de satisfazer o desejo, que me permitiu o desenvolvimento deste pensamento, da mente, do que eu buscava, como solucionar o desejo e dar prazer que eu precisava. Então, sempre é desejo, se não há desejo, não há desenvolvimento da mente. E uma parte disso, por isso que os livros de Kabbalah têm onde aparece a mente que segue o desejo da pessoa, que começa a ter, graças ao grupo, a influência do meio correto, que quer penetrar, quer entrar neste mundo espiritual, quer revelar o que está oculto. Então a mente começa a trabalhar, começa a desenvolver-se como uma criança, que começa nos primeiros anos da escola, onde recebe estímulos, desejos, e faz com que sua mente se desenvolva, porque capta mais. Sempre a realidade esteve diante dele. O que mudou foi sua mente na posse desse desejo. Então começa a adquirir desejos externos a ele, por isso que depois aparece adiante. Vocês verão quais são os desejos que a pessoa começa a desenvolver no desenvolvimento da alma. Sim, e essa intenção é a que vai dirigir. Então a Kabbalah, isso, o fim. Portanto, há dois tipos de intenções segundo a Kabbalah. Um para o benefício próprio, uma intenção para o benefício próprio e outra intenção para o benefício do próximo, do outro. Sim? Então, haverá uma intenção para o benefício próprio e a intenção que receber com a intenção de receber. Essa aí, 100% egoísta, a intenção de receber para si. E a intenção para o benefício do outro, do próximo, é a recepção com a intenção de doar. Mesmo que aí exista uma intenção egoísta, mas no menor grau. Então vou ler esse artigo da Torá que escreve o Baruch HaSulam. Posso ler? Vou ler o texto que vocês têm também. Baruch HaSulam escreve. Ok? Escreva Baruch HaSulam para que eles possam conhecer. Diz no artigo a entrega da Torá. Baruch HaSulam interpreta. Entre aspas, cada movimento que faz o indivíduo, o faz pelo amor próprio. O faz por alguma recompensa que definitivamente voltará a ele e o beneficiará. Mas, ao fazer qualquer movimento ou moléstia, só pelo amor ao próximo, ou seja, sem nenhuma expectativa de recompensa que volte a ele, é algo para habitar sem dúvida por parte da sua natureza. Fecha aspas. Ou seja, nossa intenção para benefício próprio sempre existe. E na menor medida, menor porcentagem na nossa vida, receber com a intenção de doar vai estar na menor medida, mas sempre haverá algo de egoísmo. Ou seja, se eu dou dinheiro à pessoa ou ajudo pessoas que precisam,
ajudo pessoas em situação na rua, ajudo outro. Ou seja, em solidariedade, posso dizer que sou altruísta. Mas sempre estou recebendo com a intenção de doar. Ou seja, estou doando, mas eu recebo. Por que dirão que eu recebo? Porque eu quero mostrar como uma pessoa boa, quero me mostrar como um altruísta. Sempre há um cálculo, como dizia o Ricardo. Sempre no que fazemos há um benefício, mesmo que eu ajude os outros. Ricardo, comentário? Não. Não? Não? Ótimo. Sigo eu ou você? Ou seja, para resumir, não é o desejo de receber que temos que mudar. Não é o egoísmo que temos que mudar. Que seria a pergunta de vocês. Temos que deixar de ser egoísta? Não, o que temos que corrigir é a intenção. Agora, lembrem-se, há muita sabedoria que dizem que o ser humano deve passar, deixar de ser egoísta para ser altruísta. Muitas correntes orientais dizem isso. E na verdade aqui não se diz isso, se diz o contrário. Se assume que somos egoístas. Não se muda nada na pessoa. A Kabbalah fala que de fato a pessoa não muda a sua forma de ser, não. Só mudando a intenção ela pode mudar a sua natureza. De fato, a natureza permite um continuar avançando e se desenvolvendo. Por isso que o Criador fez com esta forma de personalidade. E tudo é perfeito. E no fim, a pessoa, quando revela a sua raiz, vai revelar por que tinha essa característica, por que tinha que ser assim. Tudo está feito para o avanço da pessoa. Nada sobra nem falta, tudo está perfeito. A única coisa que muda na pessoa é a intenção, e é isso que vão aprendendo cada vez mais. Como mudar essa intenção pelo desejo de doar e não de receber. De alguma forma, este desejo, depois vão aprender que vai aumentando. Vai aumentando o desejo de receber na sua complexidade e propriedades. Vai aumentando na densidade. E vai ser o trampolim, a força para exigir, porque ao mudar a intenção do desejo, vão revelar e ser capazes de penetrar ainda mais a realidade e revelar mais a força de doação. Porque vão ser semelhantes à intenção a esta força de doação. Mas a sua natureza não pode mudar. Porque, de fato, se mudasse a natureza de receber, não poderiam receber tudo que o Criador quer dar. Não queriam nada para si. Porque não seriam, esse desejo não estaria em vocês. Graças a ter um desejo de receber, é que são capazes de receber o que o Criador quer dar. Então, o que deve mudar? Só a intenção. E assim fazem um fluxo infinito, onde podem receber para doar. E isso não muda, não para, seria um ciclo infinito. E entrariam depois em Ensof, com a diferença deste mundo, em que você recebe e o prazer apaga. Uma vez que o desejo se apaga, não há desejo. E aqui a Kabbalah começa a explicar como fazer infinito. Bom, duas coisas. Primeiro, não é o tema da classe. Isso, é isso aí. Isso, você se adiantou. Há uma pergunta no Facebook. Segundo a sua explicação na Kabbalah, é um sistema operativo que é igual à espiritualidade para conectar-se com Deus, apesar das diferentes? Sim, está bem. Por isso que se fala a ideia que é um sistema fechado. Mas depois vamos ver adiante. Então, seria um sistema fechado. Sim, sistema fechado com leis fixas que não mudam. Isso. Outra pergunta. Parece uma pergunta simples, mas é complexa. Caterina. Como saber se a intenção é correta? Ah, uma pergunta muito elevada. Muito bela essa pergunta. Vou dar um exemplo deste mundo. Os atos revelam a intenção no fim, porque o pensamento inicial é que mostra o fim do ato. E eu vou dar um exemplo. Se eu não sou deste mundo e vejo duas dezenas, duas pessoas abrindo um corpo, por exemplo, um é um cirurgião, o outro um assassino.
Como eu sei a intenção? Sei no fim do ato, quando eu vejo o resultado, onde a pessoa foi para curar e outro para eliminar. Durante o ato, eu vi que não entendia nada deste mundo. Vi ambos fazer o mesmo ato. E a intenção se revelou no fim do pensamento. Mas entendendo que existe um início do pensamento, que essa intenção já estava determinada, mas estava oculta de mim. De alguma forma eu não via, eu via só o ato. Foi só no fim do ato, quando eu entendi qual a intenção que subjaz em cada um de forma diferente. Então a pergunta é: como eu sei que a intenção que tenho é correta? Pouco a pouco a amiga vai entender que seus atos, pensamentos, vão igualar-se a esta força de doação e vai começar a entender como desenvolver-se e como abrir a alma para poder captar esta força. Por isso que está escrito que a sua alma ensinará. A sua própria alma ensinará, e não há nenhum justo que não tenha pecado 1000 vezes. Porque, de novo, somos seres sensíveis, variáveis. Caímos, cometemos erros e avançamos. E é assim que a experiência, como no nosso mundo, a pessoa se faz mais sábia, porque começa a entender e depois se torna mais sensível. E vê pequenas mudanças, como isso muda a sua realidade e a sensação, e já sabe como agir. Pouco a pouco começa a criar uma linha chamada linha do meio, entre duas linhas que os cabalistas trabalham. É um sistema avançado, não é o tema de agora, mas tua própria alma ensinará. A linha do professor também vai ensinar, o grupo, tudo vai servir. Porque vai começar a entender qual é a intenção correta, inclusive a intenção antes da intenção, antes do início do desejo. O desejo chega até você, não muda, então vai começar a criar uma mente em função desse desejo, e a intenção vai dirigir esta mente para poder entender como pode captar esta força doadora e ser igual a ela. Vai ser aberto isso, vai te ensinando, você vai aprendendo. Os cabalistas explicam como se fossem grandes coisas, como quando vemos um quadro. Vemos o quadro e falar do quadro. Todos podemos fazer isso. A sensibilidade vai ser própria de cada um, conforme a raiz da sua alma, com atributos que tem. Como este quadro chega à pessoa, eu quero dar um exemplo deste mundo para que você possa entender que diante do que os cabalistas escrevem é o que alcançou com a sua propriedade da raiz. Mas há algo semelhante, porque é uma experiência semelhante. No entanto, a sensação é própria. E como você entende a sua sensação, vai entender a intenção que deve ter. E aprende como é a intenção, que vai aumentando a intenção quanto à qualidade e altura. Então, largura e altura. E vai aprendendo. Então você mesmo vai entendendo qual é a intenção correta que deve ter. É como uma criança jogando, que deseja construir algo maior, mas deve construir primeiro com barro, ou papel, ou madeira, até construir de forma mais complexa. Porque aprende, já entende como é o sistema, e ele influencia o sistema e como o sistema te influi. E deve ter uma intenção, um pensamento que deve ter. E como adquire os desejos dos outros, como sai de você. Como adquire esta alma, essa coisa eterna, por sobre o corpo, este mundo. Então vai dirigido como qualquer pessoa que avança neste mundo. Várias perguntas. Ainda tem? Tem algum conteúdo? Ah, temos 15 minutos ainda. E temos várias perguntas. Vamos lá. Então, vamos voltar. A correção é a intenção, não o desejo. Então, a correção da intenção é passar com o fim de receber para com o fim de doar. Isso implica a questão e a meta,
ao passar este trânsito, conectar-se com os desejos dos outros. Algo que não é fácil, obviamente. Ou seja, nos obriga a este princípio que nos falava o Ricardo antes, ama ao próximo como a ti mesmo, que não é visto como uma lei moral ou de um texto bíblico, mas sim como um elemento, uma lei da natureza que temos que cumprir para descobrir a realidade espiritual. E para fazer isso, temos que trabalhar nos nossos desejos. Não estamos dizendo, e a Kabbalah nos diz, que sejamos bonzinhos e desprendermos de tudo. Forma alguma. Continuamos sendo egoístas. Além disso, dizemos que somos os maiores egoístas do mundo. Mas temos que mudar a percepção que temos do nosso eu. Na realidade, temos que mudar o que vemos da realidade. Isso significa que o que temos que ver da realidade é o amor ao próximo, ver o Criador nos outros. E à medida que vamos revelando a realidade, vamos também como a imagem de uma cebola, como partes da cebola. Você vai revelando partes da realidade na medida que vai mudando a intenção. Não sei se entenderam. Isso, as partes da cebola. Entenderam? Ótimo, obrigado. Ótimo. Então isso significa que à medida que trabalhamos não o desejo de receber, mas no nosso egoísmo, sim na intenção, e vai mudando como percebemos o outro, como percebemos a situação laboral, como percebemos a relação do nosso parceiro, como entendemos tudo. Portanto, começamos a justificar e a entender tudo o que ocorre conosco. E começamos a justificar e vemos que o que antes considerávamos bom ou mal sempre foi correto, sempre foi para a nossa correção. É isso que queríamos dizer. Sim, não é um tema intelectual, não. Sim, se você não sente, não é assim. Sim, conseguimos encerrados neste mundo. Sim, é um processo, um desenvolvimento. Sim, estamos na segunda classe de Kabbalah e tudo passa pela mente. Sim, já ocorreu isso. Isso. Mas a pessoa aprende que depois passa pelo grupo, as classes, pouco a pouco. Como tudo na vida. Então começa a aprender. Então traz as coisas da cultura, da história. Então é mais fácil a partir do zero, como um bebezinho. Então submergir-se. Sim, à medida que você não percebe, não sente, não vai acreditar. Não é só um discurso intelectual, não é um tema somente de compreender. É um tema de viver, sentir. Sim, é um tema de sensação. Na medida que você trabalha na sua intenção e vê situações diferentes, ou entendendo os outros, compreendendo os outros, e não é o tema do outro, mas sim o Criador que estava por trás, que sente, sim, vai entender o que é isso que ocorre em cada momento. Se apresenta diante de você, chamado vida, são situações, pessoas, animais, etc. Então, tudo isso é uma única força que maneja tudo, que é o Criador. Então, eu quero revelar isso. Quero entender este processo. Desejam tanto que a mente começa a trabalhar. Mas deve ser assim. O coração entende. Então, aí sente. Uma vez que sente, pode entender. De memória, não. E o que deve entender, isso fala no texto, que no fim a realidade, do que chamamos de realidade, que está externa a nós, sempre foi o plano da criação, sempre foi o Criador que estava fora. E usava como instrumento meu filho, meu parceiro, o trabalho, meu amigo, que no fim era o Criador tudo. Que o Criador estava me dando presentes por meio deles. E obviamente o meu cálculo, meu desejo de receber, ele entende bom ou mal. Mas sempre foram presentes dados pelo Criador. Sim, sempre uma relação entre eu e o Criador. Sim, uma relação entre a minha pessoa e o Criador.
e o Criador, que foi colocado no rosto do meu amigo, da minha amiga, do meu parceiro, da minha parceira, e eu começo a entender quem são os outros. Isso. Que é o meu interior refletido fora. O que está fora sou eu. Isso vamos ver mais adiante. Outra pergunta. Acho que já passou todo o conteúdo. Rodolfo, nosso amigo que esteve na primeira lição, nos lembra que as perguntas, não poderemos responder todas as suas perguntas. Então a maioria delas vão ser respondidas, seja no Facebook ou vão ser respondidas quarta-feira em perguntas e respostas. O que são as quartas? O que o amigo transmite de Israel, Irã e Sebastião é um reforço da classe, não é um novo conteúdo. As classes das terças, as terças ao vivo, tomam da lição de domingo temas que não foram bem entendidos, fixados, difíceis de entender e repassam. Respondem perguntas que vocês não tiveram resposta. Não queremos aqui, não inventamos nem censuramos perguntas, pelo contrário. Somente que não conseguimos responder, porque temos muitas perguntas. Então as perguntas que não conseguimos responder serão respondidas às quartas. E alguma outra pergunta ou tema que saia no Facebook, vamos também responder na terça. Então convidamos cordialmente para que cresça e fique mais claro o conteúdo para a quarta-feira. Na verdade, terça no Brasil e quarta no Chile. Perguntas? Veja, Ana Elva. Se o resultado dos meus atos, segundo minha intenção, me deixa satisfação, então é correta? É a correta? Não. Pode ser satisfação do desejo de receber, que está fechado como até agora, na unidade, que toda a vida satisfez só o seu desejo de receber e não revela nada, pois está fechada no egoísmo. Então não. Sempre buscamos prazer e fugimos do sofrimento. É a lei interna nossa. Isso chamamos de desejo que todos criamos para nós. A forma, uma vez que saímos de nós para fora, para o outro próximo, revelamos o que está oculto, porque mudamos a intenção do desejo de receber para doar. Por isso que os cavaleiros ensinam e começam a ensinar este método, para que a humanidade vá pelo caminho correto e revele a verdadeira imersa que está oculto, se revele e interna, que é eterno, não há tempo, espaço, nem movimento, e que tudo é um todo, um sistema fechado. Estamos todos interconectados. Então, de certa forma, começa a viver a vida de forma plena, a verdadeira realidade. Não este mundo obscuro, fechado, que não entende o que ocorre. Nem sequer quem é, de onde vem, qual a raiz, o propósito, nada. É como um cego, que diz que é dito que tem 5 sentidos, mas você não sente nada, só o mundo material. Última pergunta, temos poucos minutos. Não é mais fácil ensinar Kabbalah, essa sabedoria, a crianças que estão mais abertas a sublimar seus desejos e intenções que um adulto que é difícil de se afastar do estilo de vida? A verdade é que a percepção da realidade é uma situação que deve ser ensinada depois dos 15 anos, porque o cérebro ainda não se desenvolveu completamente. À medida que avança, vai mudando a percepção e surgem conceitos mais profundos e complexos. Mas agora, as crianças, obviamente, podem aprender Kabbalah no sentido de educação, educá-los desde pequeno. E se ensinássemos a verdadeira educação, como ser um ser humano, construir-se como ser humano, doador, olhando o próximo, vendo que somos de alguma forma, estamos interconectados, que é um sistema integral, que como eu afeto e todos me afetam, como eu somo e como a minha existência é única, repetível, e eu sou, é um contínuo de fluxo de vida, que existe uma força chamada Criador, e quando eu explico esses conceitos mais profundos de percepção,
Mas uma criança, obviamente, se eu pudesse educá-la de certa forma, este mundo seria distinto, seríamos adultos felizes, porque daríamos às crianças a base de como poder chegar a se desenvolver de forma harmônica, completa, e o que significa ser homem ou mulher. Porque esses atributos têm certos atributos diferentes do amigo e do companheiro, e juntos são complementares. Nem mais nem menos, simplesmente são diferentes, mas formam uma unidade única, indivisível, que é muito mais num todo de forma do que individual. Se ensinássemos conceitos de equivalência de forma, de ser capaz de união, se ganha muito mais, inclusive com exemplos deste mundo da natureza, de como funciona o corpo humano, podemos passar inclusive todas as matérias, ciência, biologia, química, matemática, tudo sob o conceito de Kabbalah, onde estão as leis da vida, as leis da natureza. Claro que poderíamos realizar. Por isso que é nosso dever como geração e adultos dar à seguinte geração essa oportunidade. Para isso que difundimos a Kabbalah, para que o mundo inteiro receba sem restrição. E cada um com a sua profundidade, conforme o seu desejo, cada um conforme o seu atributo e capacidade de aprender e aprendizado, mas o fato de uma pessoa mudar e estude Kabbalah, muda sua mente e seu entorno, seu ambiente. E os que estão à sua volta mudam também, porque estamos interconectados como um imã. Então a alma começa a se desenvolver e atrair a luz, e todo o resto seja contagiado pela mesma força doadora. Assim que quanto mais pessoas se somam, e falamos de mudança de consciência para o próximo estado, o próximo nível, e sairmos do nível animal para entrar no falante, claro que sim, seria ideal. Mas esta é a meta. Antes de terminar, avisam que não podemos esquecer, temos um vídeo. Vamos lá, vamos ver o vídeo, amigos. Um vídeo, isso, 3 minutos. Então, o desenvolvimento da história da Kabbalah se conecta precisamente com temas que falamos antes. Podem mostrar. A sabedoria da Kabbalah. A cadeia de cabalistas começou com Abraão, em algum lugar na Babilônia Antiga, há 3.500 anos, em tempos em que o egoísmo e o ódio rompem e se expandem na humanidade. Abraão revela o método da conexão humana e começa a ensinar e a dividir o que depois se converteria na sabedoria da Kabbalah autêntica. E milhares de pessoas passaram a ser o primeiro grupo de cabalistas da história. 1.500 anos depois, guerras terríveis aconteceram em várias partes. E numa pequena cova no norte do país, o Rabbi Shimon Bar Yochai e seus novos alunos escreveram juntos o grande livro do Zohar, um livro sobre a eternidade e o amor que abraçará o mundo inteiro. Enquanto que fora da cova, a geração estava na escuridão, o ódio e conflitos. O livro da separação, centenas de anos esperando que surgisse um momento para descobrir-se e iluminar com seu brilho o mundo. No final do século XVI, Isaac Luria, como o Ari, o Santo Ari, surge no nosso mundo. Ele consegue abrir e adaptar essa sabedoria antiga da Kabbalah para devolver a luz ao mundo. A partir desse instante, qualquer um poderia começar a estudar a sabedoria para unir nossos corações. Chega o século XX, explode a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus são exterminados precisamente numa época banhada de sangue. Rabbi Yehuda Ashlag, como Baal HaSulam, compreendeu que começa a última etapa do desenvolvimento egoísta humano. Agora, tudo que descobriu Abraão, tudo que escreveu Rashbi e tudo que revelou o Ari nos seus escritos, Baal HaSulam converte numa ciência de conexão humana. Então, todos estamos conectados num sistema maravilhoso, como a ordem no mesmo corpo. Como explica Baal HaSulam, só devemos descobri-lo. O primogênito do Baal HaSulam, o Rav Baruch Ashlag, o Rabash, interpreta as palavras do seu pai e as transforma em algo prático, permitindo com que qualquer pessoa descobrisse o mundo espiritual. Quando o egoísmo humano chega à expressão máxima e a sabedoria deve propagar-se no mundo, surge um aluno que traz o trabalho dos cabalistas a uma nova etapa. Michael Leitman chega ao Rabash com 30 anos e se converte no seu discípulo e companheiro mais próximo,
com o seu falecimento, o Rabash nos dá um guia prático espiritual que nos acompanhará até a nossa união. Em 1995, 10 alunos começam a reunir-se uma vez por semana no apartamento de Michael Leitman. Com o passar do ano, são 40, mais tarde 100. Cada ano, cada mês, mais e mais alunos se juntam ao grupo. Em 2002, Michael Leitman é convidado para uma série de palestras nos Estados Unidos e Canadá. Los Angeles, São Francisco, Chicago, Filadélfia, Boston, Nova York, Toronto. As salas estavam repletas. Em 2005, Michael Leitman é nomeado sendo membro do Conselho de Sábios, que inclui pessoas, vai a Tóquio, o mundo escuta as palavras de Kabbalah, Baal Sulam, escuta a mesma mensagem na convenção de Arosa, no Fórum das Vozes Livres de Berlim, em qualquer lugar onde as pessoas estão dispostas a escutá-lo. Paralelo a isso, os alunos de Israel fazem um grande esforço para abrir o primeiro canal de televisão de Kabbalah. Cada programa no canal está desenhado para que o público veja, escute e sinta o que nos une. Ao mesmo tempo, no mundo inteiro, centros de estudos começam a tomar vida. Na Itália, China, Rússia, Holanda, Suécia, Colômbia. 62 países se conectam com Israel, com o desejo comum, levar a humanidade a uma conexão plena. Junto às atividades do Instituto Educativo de Investigação de Kabbalah do Bnei Baruch, se levam movimentos sociais com a iniciativa de promover a união sobre as diferenças. Em cada momento, transmitimos a mensagem de transmissão de união por todas as mídias possíveis, mensagem de calor que infiltra as pessoas, que logo o mundo sentirá. Nós continuaremos o trabalho de Abraão, que é descobrir a lei de unidade e amor, que ele entregou por uma cadeia de cabalistas até nós. Hoje, sabemos com certeza que a lei de unidade, amar ao próximo como a ti mesmo, é a regra fundamental da vida, e cada um de nós sentirá. Todos como um. Bom, para ser este classe, parece muito complexo esse tema em 1h30. Tentamos responder todas as suas perguntas e, obviamente, ficam muitas perguntas que não respondemos. Por exemplo, a pergunta de amigos, há uma pergunta também sobre Jesus, não conseguimos. Não evitamos perguntas, o problema é que não temos tempo para responder. Por isso que convidamos que assistam às terças-feiras à lição ao vivo. E outra coisa que dizem é que lembramos que todo este trabalho é voluntário. Não há benefício econômico aqui. Tudo se faz com o desejo de difundir essa sabedoria. Então, todo o aporte e doação de vocês para difundir nossa sabedoria de Kabbalah para o mundo inteiro, para ser educação, aí está o site e as motivações para contribuições. Seus recursos, na verdade, são investidos aqui, porque não há sentido de lucro. Vamos ver quem está conectado? Ricardo, mais ou menos quase 100 conectados. E os grupos que estiveram conosco, destacamos os amigos do México. E uma saudação a Tulancingo, Guadalajara. Temos que mencionar alguns amigos da Argentina, Mar del Plata, Maria Renaldi, Patrícia, Lília, Daniel Servandi, Armanda, Astrid, Daniel, Alberto, Maria Helena, Nancy, Marisa, Bogotá, Madriana de Cancún, Cidade do México, Ana, Maia Ortiz, do Quito, Reina, do México, Nicolas Dan, Argentina, de Querétaro, Colômbia e muito mais, muito mais. Não temos tempo, mas agradecemos as suas palavras, comentários. Qualquer comentário que tenham, por favor, escrevam, não importa. Qualquer elemento que tragam para melhorar o trabalho é ótimo. Ricardo, e no Facebook também.
Vai chegar um questionário dos amigos, perguntas e respostas online, e parte também escrita para respondidas no Facebook. Todo o material está lá. Revisem. Há muito material nesta classe. E nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau, amigos. Boa semana. Tchau, tchau.